Aí, qualquer dúvida, a gente vê no final, combinado? Se tiver algum problema no corte do áudio, alguma coisa, vocês podem avisar, que eu repito, tá? Então, vamos começar. Então, como é que vai ser o nosso curso? A professora já falou, mas eu vou falar, revisar mais uma vez. Então, nossa primeira etapa, nesse primeiro momento, minha missão vai ser apresentar a fisioarte, como ela é, como ocorre essa interação arte-ciência, essa conexão, e mostrar alguns exemplos. No próximo encontro, teremos com a professora Josiane, que é a coordenadora do projeto do curso, que ela vai dar uma aprofundada mais ainda sobre o ensino da fisiologia através da arte, que vai ser no dia 23/7. Depois teremos uma terceira etapa, que vai ser no dia 30/7, que vai ser uma aula ministrada pela Francineide, que é aluna da pós, que ela vai dar uma introdução ao sistema cardiovascular. A nossa quarta etapa, o nosso quarto momento, vai ser no dia 6/8, que vai ser com a professora Josiane novamente, que ela vai dar uma aula sobre a história do sistema cardiovascular. No próximo encontro, que é dia 13/8, a gente vai voltar novamente com a professora Josiane, que ela vai dar uma aula sobre o sistema circulatório, só que nessa aula ela vai abordar mitos, arte e ciência na aula dela. Continuando nossa jornada, teremos uma aula para a gente analisar obras famosas, que vai ser tanto do ponto de vista artístico como científico. Após essa aula, a gente vai ter um momento para trocar ideias, sugestões, dúvidas sobre as obras de arte, sobre as obras de arte que a gente discutiu na aula e a fisioarte do sistema cardiovascular de vocês, que vocês estão criando. E por último, será a vez de vocês, que a gente vai se reunir em datas determinadas para uma exposição online da fisioarte de vocês. Mais na frente eu vou explicar detalhadamente essa sétima etapa, tá bom? Então, vamos começar. O que é arte para vocês? Agora é o momento assim que vocês vão ligar o microfone e dar uma opiniãozinha de vocês. O que é arte para vocês? Para mim, a arte está em tudo que eu vejo. Tudo que eu vejo arte. Alguém mais? Boa tarde, pessoal. Eu vou só falar um pouco de uma... O João perguntou o que é arte, e eu pensei que em uma frase de Arnaldo Antunes, que ele disse que tudo é arte a partir do momento que se encara como tal. E eu acho que é bem isso, essa percepção de que arte é tudo que se vê com os olhos artísticos e com poesia, sei lá. Então, todos, alguma vez na vida, devem ter se perguntado assim, o que é arte. Eu mesmo fiz essa pergunta no meu colegial, ensino médio fundamental inteiro, já que todo ano um professor de arte dizia algo diferente. Então, o que a gente sabe é que não existe uma definição absoluta ou de caráter universal do que é arte. Isso mesmo, até hoje, pensadores da estética e da filosofia da arte vêm tentando desenvolver uma definição. Só que, entretanto, o principal problema é o fato de que esta definição ela varia com o tempo e de acordo com as várias culturas humanas. Isso acho que todo mundo consegue perceber, é bem perceptível. Só que, mesmo sem uma definição estabelecida, a arte ela tem 7 particularidades que a tornam única e identificável. Essas 7 particularidades são propósito, originalidade, criatividade, inteligência, sentimento, lógica estética e singularidade. Foi observado que, quando a arte é aplicada na educação desde a primeira infância, isso repercute em uma sociedade com um pensamento mais crítico, com um pensamento crítico mais desenvolvido, com maior estado de atenção, que interage melhor, que é mais sereno. Vamos explanar mais essas 7 particularidades. Então, propósito seria todo artista começa com um objetivo, uma mensagem que quer passar através de sua peça ou obra de arte. A originalidade. Cada artista,
cada artista deixa em sua produção rastros de sua personalidade, geralmente algo que se torna comum entre as suas peças de arte. A criatividade seria o bom uso dos recursos disponíveis, que o artista produz a partir de pouco. E a inteligência, que a arte não é aleatória nem natural, ela requer uma intervenção inteligente. O sentimento é a conexão que se estabelece entre o artista e o público, através da obra. Não é uma relação patente, mas intuitiva. A lógica estética, que é o contexto histórico, filosófico, ideológico ou político em que a peça ou obra está inserida, e que liga a outras peças e obras de outros artistas. E a singularidade, que nenhuma peça de arte é igual à outra, e quanto mais única ela é, mais valor intrínseco ela agrega. Além disso, a arte também é acessível, atemporal, atraente, ambígua e desdobrável. Aí eu queria saber de vocês, o que vocês entendem por acessível, atemporal, atraente, ambígua e desdobrável, antes de eu falar sobre eles. Aí, participação novamente. Eu particularmente fiquei um pouco, assim, é que eu sou estudante de artes visuais, e achei a visão que você acabou de propor de arte um tanto na contramão dos ideais que a modernidade começou a agregar na arte, né, tudo mais, construtivismo, a noção de que uma arte tem que ter um objetivo, tem que ter um significado, o artista como para mim, então, Oi, desculpa, que fui interrompida. Mas, tudo bem. na verdade, quando eu olhei o curso, eu já senti que vocês estão lidando com uma proposta, um tanto que a gente tenta fugir bastante quando vai lidar com arte. E eu acho que a arte contemporânea tinha muito a agregar a forma como vocês interagem com a fisiologia. Mas, de qualquer forma, eu queria saber onde foi o referencial para esses 7 tópicos que você acabou de mostrar, porque, enfim, não se correlaciona tanto com a nossa visão atual de arte nesse momento que você acabou de falar. Ela muda com o tempo, ela é acessível, ela é temporal. E muitas vezes não. A arte é elitista, ela está na galeria, me diz para ver mensagem, fica só em museu, não há uma visita, retiramos está fechando, tudo mais. Apesar de ter toda essa luta constante de criar galerias, montar espaços que interajam com a comunidade, os museus de arte contemporânea em especial realizam muitas atividades voltadas para isso, né? Enfim, desculpa sair um pouco do assunto, é que eu fiquei um pouco em choque com a visão, falar que tem que ser assim fechado, tem que ter um objetivo, tem que ter não sei o quê, como a gente está tentando bastante hoje em dia para quebrar essas visões de arte, que já é um pouco ultrapassada, na verdade. Entendi. A referência foi dessa pesquisadora, Kihausen, no artigo dela de 2001. Eu tomei por base as definições dela, o que ela apresentou no artigo dela, observando crianças e arte e alunos de ensino fundamental, médio. E aí eu peguei esses conceitos que ela desenvolveu no texto dela, no artigo dela, e trouxe para nós, porque para mim fez sentido, né? Para mim o que ela falou bateu muito com o que eu sinto, acho com relação à arte. Depois, qualquer coisa, a gente pode discutir mais e ver aí. Pode ser? Tudo bem, tá ótimo. Obrigada pela fala. Tá bom. Então, acessível, fala com todos os espectadores. Atemporal, ela leva o espectador além das suas expectativas. Atraente, porque conforme as interpretações mudam, cresce a atração do aluno pela obra de arte, mais de uma interpretação correta, e desdobrável, porque quanto mais se olha, mais se vê na obra. Então, estudar arte, como se não bastasse, estudar arte melhora a capacidade de observação dos estudantes universitários. Então, algumas disciplinas de ciências biológicas na Universidade de Harvard têm programas de arte através dos quais eles ensinam os alunos conceitos que envolvem raciocinar, comparar e conectar, explorar pontos de vista, questionar e investigar,
observar e descrever. Nesses programas de arte, os alunos visitam museus e se reúnem semanalmente com curadores para estudar conceitos que variam tanto na forma como no movimento. Depois, os estudantes eles se reúnem em pequenos grupos e trocam impressões com os colegas. Depois, eles aplicam os ensinamentos ao examinar pacientes. E o que foi observado? Foi observado que a arte ajudou a entender como as pessoas estão se sentindo, estabelecendo uma maior empatia, ajudou a formar observadores mais cuidadosos e meticulosos, ajudou a pensar mais e a ponderar mais possibilidades. Sei que vocês devem estar imaginando que isso não ocorre no Brasil, mas um exemplo brasileiro é o professor José Geraldo Speciale, da USP, que ele é especialista em cefaleias. E ele viu que as pinturas poderiam ser uma maneira criativa de auxiliar os alunos a identificar em seus pacientes alterações faciais específicas de cada tipo de cefaleia. E aqui eu vou dar alguns exemplos básicos de como a arte ela pode ser utilizada para ajudar em disciplinas das ciências biológicas. Nesse exemplo, a gente tem a expulsão do paraíso de Michelangelo. Mas se a gente pegar essa pintura e der um zoom, foco no rosto de Adão, a gente vai ver a expressão clara de quem sofre de cefaleia, que é a famosa dor de cabeça. E pode ser utilizado para estudar o sistema nervoso central. Aqui vamos de outro exemplo. Agora é o Baco, de Caravaggio. Se analisarmos com atenção, veremos que ele apresenta lábios arroxeados e uma pele amarelada. Esses são os sintomas de quem sofre de cirrose hepática. Essa obra ela poderia ser utilizada na compreensão do sistema gastrointestinal, principalmente na interação fígado, pâncreas e vesícula biliar. Temos exemplos dentro do curso de biotecnologia também, exemplos de como a arte ela pode ajudar na compreensão e memorização de assuntos que são considerados tão complexos e são encontrados de forma tão densa nos livros de fisiologia. Aqui temos um esquema do sistema renina-angiotensina, que foi desenvolvido na aula de sistema renal. Com auxílio de representações artísticas, charts e comics, o aluno já desenvolve um olhar amistoso por aquilo que antes causava uma sensação de cansaço ou talvez fadiga devido a leituras extensas nos livros de fisiologia. Aqui temos o ciclo menstrual. Aqui um exemplo de como a arte pode ajudar na introdução ou fundamentação, compreensão de conceitos a partir da simbiose de arte e anatomia. Esse desenho é uma representação, uma releitura que eu fiz na disciplina de morfofisiologia em parto e lactação para um capítulo de livro que a gente falava sobre o desenvolvimento embrionário. Aqui temos um exemplo de como o simbolismo da arte pode ajudar na compreensão, no desenvolver do encantamento e, consequentemente, no despertar do interesse. Essas imagens elas foram desenvolvidas pela aluna Brenda, que faz biotecnologia também, para o capítulo do livro de parto e lactação, desenvolvido na disciplina de morfofisiologia. Se você reparar na imagem da esquerda, a aluna compara as fases da ovulação como se fossem as fases da lua, e os órgãos femininos como uma flor. É como se ela usasse parábolas, contos de fada, para mostrar o que aprendeu e também passar aos outros o seu conhecimento. A partir de todo esse aglomerado de ideias e criatividade, surgiu em 2015, na UFPB, a primeira edição da Fisioarte, coordenada pela professora Josiane Cruz, na disciplina de morfofisiologia, onde, diferente do que vimos, o aluno é o protagonista da ação artística. Mas o que é a fisioarte? Como é essa fisioarte? Qual é o objetivo dela? Então, o objetivo principal é motivar e aumentar o interesse dos alunos pelo estudo da fisiologia humana. Como a gente faz na UFPB? Após a indicação de um tema dentro da fisiologia, endócrino,
gastrointestinal, respiratório ou outro tema, o aluno é instruído a recriar uma obra de arte aplicando concepções fisiológicas aprendidas em sala de aula. Depois, os alunos eles formam grupos e pesquisam qual obra de arte eles vão recriar. Depois, os grupos eles discutem ideias entre si e com a professora e às vezes também observam quais as possibilidades de algo a mais, de trazer algo a mais para a apresentação. Em uma data que já tinha sido pré-estabelecida e dentro de um tempo determinado, os alunos expõem suas obras em um evento eterno, onde explicam os motivos de ter escolhido aquela obra de arte para releitura e os conceitos fisiológicos impressos expressos ali. E, por fim, os alunos participam de uma enquete sobre o trabalho por meio de um formulário online. Mas e nós? Como a gente vai fazer aqui? Então, nós vamos ter uma aula sobre o sistema cardiovascular para deixar vocês por dentro do assunto. Depois a gente vai formar grupos de WhatsApp e vocês vão começar a pesquisar qual obra de arte irão usar para a releitura. Dentro desses grupos, vocês vão discutir ideias relacionadas à aula de fisiologia cardiovascular e decidir qual parte desse tema vocês vão representar na releitura. Se é anatomia, doenças fisiopatológicas, entre outros temas. Aí vocês vão ter que escolher um artista, uma obra, e tudo isso pode ser discutido durante o curso ou na aula que vamos ter, especialmente para ter essas discussões. Sobre a releitura. Vocês podem deixar a criatividade de vocês fluírem. Podendo ser uma pintura no quadro, um desenho, um recorte, da maneira que vocês acharem melhor de se expressar. Todos têm que participar? Não vai ter como todos participarem. Então, se no grupo tiver alguém com aptidão maior, pode ser aquele que vai ficar responsável pela criação da obra, mas sempre com a participação de todos. No dia estabelecido para a apresentação, e dentro de um tempo determinado, até 15 minutos, vocês vão apresentar um PowerPoint. Nesse PowerPoint, vocês vão mostrar o que vocês abordaram da fisiologia cardiovascular na releitura, falar sobre o artista da obra original, por exemplo. Escolhi uma obra de Michelangelo, logo falar um pouco sobre ele. Falar sobre a obra original que vocês escolheram, por exemplo, o que o autor quis representar com essa obra. Em seguida, vocês vão poder mostrar o processo criativo de vocês, fotos ou vídeos, até chegar na obra concluída, mostrando o que está representado na releitura. Se há alguma relação da obra original com a releitura, se tiver, vocês também podem abordar na apresentação. E, por fim, preencher um formulário avaliando nosso curso, para que possa sofrer melhorias no futuro. Aqui eu trouxe um exemplo de apresentação PowerPoint, de uma das edições. Aí, aqui vocês podem observar que os alunos, eles começaram falando sobre o sistema digestório, depois foram adentrando, falaram sobre o fígado e a vesícula biliar, fígado e pâncreas, e depois eles entraram no tema que eles escolheram, que foi o transplante de fígado em vivo. E aí eles falaram um pouco, depois eles falaram um pouco sobre o autor que eles escolheram, que foi Gustavo Klimt, e depois eles apresentaram a obra, na qual eles se basearam para a releitura, na qual eles escolheram, que foi O Beijo. Em seguida, eles mostraram o processo criativo deles, como foi, as etapas. Em seguida, eles mostraram a obra pronta deles, com os conceitos fisiológicos nessa obra, e deram um nome para a obra deles. E, por fim, eles colocaram a referência, de onde eles tiraram toda a fonte de informação deles. Esse é um exemplo, assim, um modelo básico de como funciona a apresentação PowerPoint. Então, agora vou dar alguns exemplos, vou mostrar alguns dos temas já sugeridos para Fisioarte no curso de Biotecnologia da UFPB. Aí eu vou fazer um joguinho assim, tipo, você sabe o nome dessa obra? Aí vocês me respondem, tá bom? Essa obra, algum de vocês conhecem, sabe o nome dela? O Grito, Edward Munch. Isso. Que fica na Galeria Nacional de Oslo. Na Galeria, O Grito é uma série de 4 pinturas do norueguês Edvard, eu não sei se vou falar certo, mas de Munch.
A obra representa uma figura andrógena, num momento de profunda angústia e desespero existencial. O Grito é considerado uma das obras mais importantes do movimento expressionista e adquiriu um status de ícone cultural a par da Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Conciliando essa obra com o tema sugerido para a fisioarte, que foi o sistema respiratório, os alunos fizeram um quadro A apneia. Na releitura do quadro Grito, simboliza um indivíduo com apneia obstrutiva do sono ao despertar após um episódio de apneia, que essa apneia geralmente é quando a respiração para e volta diversas vezes. Esta outra obra, alguém conhece? Oi? O pessoal tá mais confortável. Falem no microfone, porque o João não tem acesso ao chat. É que o pessoal tá mais confortável com o chat, João. Então. É porque eu não consigo ver. Ele não consegue ver por conta do programa. Se vocês pudessem abrir e se expressar, seria melhor, tá bom? A criação de Mas Adão. o pessoal respondeu corretamente, João. Então, a criação de Adão, de Michelangelo, que fica no teto da Capela Sistina, em Roma. A criação de Adão é uma obra pintada por Michelangelo, que fica no teto da Capela Sistina. A cena representa um episódio do livro do Gênesis, no qual Deus cria o primeiro homem, Adão. Deus é representado como um ancião barbudo, envolto em um manto, que divide com alguns anjos. Seu braço esquerdo está abraçado a uma figura feminina, normalmente interpretada como Eva, que ainda não foi criada, e, figuradamente, espera no céu para ganhar uma forma humana. Ainda no sistema respiratório, os alunos fizeram uma releitura chamada O Sopro da Vida, que contempla a anatomia dos alvéolos, local onde ocorrem as trocas gasosas entre o ar e o sangue, a hematose. Os alunos ainda se aproveitaram de uma passagem bíblica do Gênesis para, como é que se diz, complementar a sua obra. Então formou o Senhor Deus, o homem do pó, da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esta obra, alguém conhece? Oi. Não, João, ninguém se manifestou. Então, é A Traição das Imagens. É uma pintura do pintor surrealista belga René Magritte e é considerado um ícone da arte moderna. O quadro, ele mostra uma imagem realista e é acompanhada por uma inscrição que em português significa "Isto não é um cachimbo". Tal quadro desafia a convenção linguística de identificar a imagem de algo como a coisa em si. A princípio, o ponto de Magritte parece simplista, quase como uma provocação. Uma pintura de um cachimbo não é um cachimbo. Logo, a gente percebe uma forte influência da psicologia freudiana, no qual o surrealismo representou uma reação contra o racionalismo. Conciliando essa obra com o tema sugerido para a fisioarte, que foi o sistema reprodutor, os alunos fizeram uma releitura representando um ovócito secundário, pós-ovulação, com todas as suas estruturas de ovócito maduro. Na releitura temos a frase "Isso não é um óvulo", fazendo analogia ao quadro de René Magritte, o qual questiona os fundamentos da representação na arte. A semelhança é feita com o ovócito secundário, que é erroneamente chamado de óvulo. Aqui foi sugerido fazer a fisioarte com sistema gástrico, não foi baseado em nenhuma obra pré-existente para releitura e tal. Os alunos mesmos fizeram essa obra. Eles fizeram uma xilogravura, que é uma obra entalhada na madeira, para representar a interação fígado, vesícula biliar e pâncreas.
E o interessante é que, por ser em relevo, que foi entalhada na madeira, pode ser utilizado por alunos com problemas visuais. Alguém conhece essa obra? Beijo. Isso. O Beijo é um quadro do pintor austríaco Gustav Klimt. A obra pertence ao período designado de fase dourada da criação do autor e é representada por sinais característicos biológicos e psicológicos do sexo. As formas estão definidas por ornamentos retangulares, representando o masculino, e arredondados, feminino. Mas a composição do quadro é antagônica e sugere mais de uma possibilidade de interpretação. Por um lado, evoca a felicidade da união erótica, por outro lado, questiona a identidade das duas pessoas e dos dois sexos. Aqui, dentro do tema ainda dentro do tema sugerido para a fisioarte, que foi o sistema gástrico, os alunos fizeram a releitura O Beijo da Vida, onde há no centro do quadro um fígado, a parte escura, o lado feminino, simboliza a cirrose hepática, e a parte clara, lado masculino, um fígado saudável. A tesoura simboliza um transplante de fígado, de modo que os dois corpos, feminino e masculino, não se tornarão um apenas pela proximidade, mas porque compartilham o mesmo tecido, uma mesma parte do corpo. Alguém conhece essa obra? Noite Estrelada de Van Gogh. Isso. A Noite Estrelada é uma pintura de Van Gogh, de 1889. A obra ela retrata a vista da janela de um quarto do hospício, que ficava em Provence, pouco antes do nascer do sol, com a adição de um vilarejo, idealizado pelo artista. A tela faz parte da coleção permanente do Museu de Arte Moderna de Nova York e é considerada uma das mais famosas pinturas e uma das mais icônicas da arte ocidental. Conciliando essa obra com o tema sugerido para a fisioarte, sistema endócrino, os alunos fizeram um quadro Noite Pancreática. Desculpa. A regra faz menção à famosa pintura de Van Gogh, Noite Estrelada, representando o pâncreas endócrino, onde as estrelas deram lugar às ilhotas pancreáticas. Ainda no sistema endócrino, temos a releitura de uma escultura do Egito Antigo, onde o faraó e sua família adoram a glândula hipófise. Assim como o Sol foi considerado uma divindade por prover a luz e, consequentemente, a vida, na obra original, a glândula hipófise, na releitura, é responsável por modular as funções de diferentes sistemas fisiológicos, a homeostase corporal, pois sem o equilíbrio do meio interno, não há vida. Vale mencionar também que esse faraó, Akhenaton, foi um dos primeiros registros do gigantismo. Aí o que foi que a gente da minha equipe aproveitou isso para fazer uma relação com a hipófise, que é responsável pelo hormônio do crescimento. Alguém conhece essa obra? Essa talvez seja menos conhecida, João. Tá. Então, é a Dewdrops, da Margaret Kane. Margaret Kane é uma artista norte-americana que pinta principalmente mulheres, crianças e animais com olhos grandes em óleo. Tem um filme dela na Tim Burton, Tim Burton, colecionador das obras dela, realizou e produziu um filme baseado na vida dela, com o nome Big Eyes. Muito bom. Eu queria falar rapidinho sobre o da Estrelada, porque eu achei interessante que a cor amarelo, o nome amarelo vem da bile. Eu não sei muito bem como é o processo, mas eu sei que quando tem algum problema na bile, o fígado acaba ficando todo, o pâncreas acaba ficando todo amarelo também. Aí os antigos, na época, pegaram o nome e deram o nome da cor amarelo por causa desse processo. Então, achei bem legal eles usarem
justamente a noite estrelada, com as estrelas, o amarelo, e o amarelo é uma cor que já vem com o nome da Biri. Então, Sim, sim. Sim, uma boa observação, Lohana. E a gente vai falar disso, sobre os humores, né? Quando a gente for falar sobre a história do sistema cardiovascular, aí eu vou falar um pouquinho sobre o que você citou. Mas aí isso remete ao que você falou, que a arte ela não tem denominação, e você nunca para de encontrar coisas, né? Mesmo numa releitura, olha só. Isso acho que foi feito em 2016 e eu não tinha ainda percebido isso, que a gente poderia relacionar a cor que os alunos colocaram aí, o amarelo, né, na noite pancreática, com o que você falou, das cores dos humores, né? Bacana. Aí, continuando, ainda no sistema endócrino, na releitura do quadro de Drops, ele retratou uma criança com a doença de Graves, uma doença autoimune que afeta a tireoide e os músculos oculares. A rosa, os alunos simbolizaram o cérebro, a hipófise está destacada no cálice e a tireoide no talo. A tesoura, ela representa a fisiopatologia de Graves. A aprendizagem nas artes pode capacitar os alunos a ir além da interpretação e recriação das obras, como foi o caso do grupo dessa releitura, onde os alunos eles enviaram um e-mail para a artista perguntando sobre a obra, e ela respondeu que as lágrimas no rosto do bebê me lembram gotas de orvalhos, porque são muito refrescantes. Lágrimas, bebês e rosas são obras-primas do grande artista, aquele que é fonte de toda a criatividade. Inclusive, ela respondeu, como pode ver, na língua nativa, o e-mail que eles enviaram para ela. Alguém conhece essa obra? A Negra, Tarsila do Amaral. Isso. Na obra, é possível identificar elementos cubistas ao fundo da tela. Além disso, a Negra é considerada uma obra antecessora da antropofagia na pintura de Tarsila. A mulher negra e de seios grandes fez parte da infância de Tarsila, filha de um grande fazendeiro, na época em que era criança. As negras, geralmente filhas de escravos, eram amas secas, espécies de babás que cuidavam das crianças brancas. Conciliando essa obra com o tema sugerido para a fisioarte, que foi adrenal, os alunos fizeram um quadro a Addison. A releitura traz a negra com a doença de Addison, uma doença autoimune da adrenal. As baixas dos hormônios cortisol promovem perda de peso, hiperpigmentação da pele, lábios avermelhados, devido ao excesso de ACTH, dor de cabeça e irritação nos olhos. Alguém conhece essa obra? Então, Mulher Chorando, de Cândido Portinari, foi criado em 1947. A pintura de Cândido mostra que, no silêncio da imagem, um olho mal consegue esconder o espanto, a incredulidade, a dor. Ninguém sabe o motivo pelo qual a mulher jaz em silenciosa contemplação. Ninguém conhece o seu nome ou qual o peso da sua angústia. Ainda assim, reconhecemos nela o incômodo reflexo das vezes em que choramos sozinhos no escuro, das ocasiões que sentimos sufocar no meio do cotidiano, dos momentos em que perdemos o controle. Conciliando essa obra com o tema sugerido para a fisioarte, que foi parto e lactação, os alunos fizeram um quadro, O Lamento do Ventre. Lamento do Ventre. A releitura, chamada Lamento do Ventre, traz no detalhe abaixo o órgão reprodutor feminino, onde podemos observar na região das trompas de Falópio a gravidez ectópica ou tubária. Os sintomas incluem dor pélvica e sangramento vaginal, os quais podem ser evidenciados no detalhe do sangue escorrendo do canal vaginal
e a dor pela mulher chorando. O choro também representa o abalo psicológico que muitas mulheres sofrem após descobrirem a complicação, essa complicação da gravidez. Assim, transpondo os limites do UFPB, levamos o projeto da Fisioarte para uma escola em 2019. Aí a gente fez os resultados desse. Aqui, os alunos eles fizeram uma releitura, novamente, da criação de Adão, de Michelangelo. Só que, dessa vez, eles procuraram relacionar a relação, procuraram colocar na releitura deles a relação entre o sistema cardiovascular e o respiratório. E aqui foi o processo deles de criação e o dia da apresentação. Nessa outra releitura, a releitura de Girassóis de Van Gogh, eles procuraram fazer uma relação com um infarto do miocárdio. As folhas, elas, na releitura deles, as folhas representam a obstrução dos vasos e as flores a livre paisagem sanguínea. A livre passagem sanguínea. E aqui o dia da apresentação deles. Nessa outra releitura do grito, eles procuraram mostrar o ataque cardíaco. No detalhe da releitura, podemos ver que a figura retratada está com as mãos sobre o coração, que é característico desse momento do ataque cardíaco. E a cara de dor e espanto do personagem. E aqui é a equipe que fez a releitura. Nessa outra, que foi a releitura da Criança Morta de Cândido Portinari, eles procuraram representar a doença de Kawasaki. Essa doença é uma doença infantil rara que causa inflamação nas paredes de alguns vasos sanguíneos do corpo e é mais comum em lactentes e crianças pequenas. Aqui está o grupo da releitura. Nessa outra releitura, os alunos fizeram a releitura da ilustração de Anália Moraes e fizeram uma interação entre coração e emoções. Aqui, cada flor vai representar uma emoção. Não dá para observar, mas deixa eu botar aqui. Aqui, eles procuraram, cada flor representa uma emoção, e aqui, no comecinho, eles escreveram o nome da emoção que dá origem a cada flor. Não dá para ver, mas na obra original eles fizeram isso. E a suga colorida, segundo eles, foi para procurar passar a ideia da representatividade. E aqui está a equipe. O livro ali onde eles retiraram a inspiração. E o dia da apresentação deles. Assim, cerca de 65%, esses resultados aqui foram obtidos no curso de biotecnologia da UFPB. Cerca de 65% dos alunos concordaram que a Fisioarte ajudou a compreender o assunto abordado em sala de aula. Cerca de 73% dos alunos concordaram que a Fisioarte ajudou a adquirir conhecimento além daquele abordado em sala de aula. Aproximadamente 73% concordou que a Fisioarte tornou o estudo da fisiologia mais agradável. Aproximadamente 59% disse que, durante a execução da Fisioarte, o interesse em estudar o assunto aumentou. E aqui alguns comentários que os alunos deixam no final das edições. É uma ótima maneira de incentivar os alunos a ver com outros olhos a fisiologia. Foi muito bom estar envolvido nesse projeto. A Fisioarte começou a ser um evento muito aguardado no final da disciplina, pois além de ajudar o aluno a estudar sobre o assunto de uma forma mais descontraída, no dia da apresentação nós podíamos ver o quão criativas são as pessoas com que estamos estudando. E, para encerrar a sessão de hoje, eis a citação de um dos grandes artistas que fizeram essa conexão entre ciência e arte. Para uma mente completa, estude a arte da ciência, estude a ciência da arte.
Aprenda a enxergar, perceba que tudo se conecta a tudo. Leonardo da Vinci. E obrigado. E é isso, por hoje. Sim, muito obrigada, João. Agora a gente vai abrir para que vocês possam tirar dúvidas, fazer comentários, né? Dúvidas da apresentação, dúvidas do curso e outros comentários. Por favor, fiquem à vontade. Não vamos ficar tímidos, gente. É interessante porque eu achei que esse modo de comunicação, através do computador, fosse facilitar a participação das pessoas. E aí, como eu estou fazendo algumas dessas atividades, eu vejo que nem sempre. Mas, por favor, sintam-se à vontade, tá? Sim, ninguém tem nenhum comentário? Nenhuma pergunta, uma questão? Oi, Josi. Oi. Ana. Sim. Eu cheguei a olhar algumas coisas que vocês fizeram, de que houve uma exposição de corredor, né, no bloco de vocês, enfim, foi isso. Ano passado, teve no nosso bloco do CCTA um workshop de ilustração científica, foi bem legal, os alunos de arte interagindo com alunos de biologia, aí depois rolou uma exposição na Galeria La Bandeira. Eu fiquei até na dúvida se vocês já pensaram algum dia pegar esse projeto e levar para o departamento de arte e executar ele lá com nossos alunos, expor lá também, que a gente tem espaço para isso, tem Pinacoteca, tem Galeria La Bandeira, tem muitos professores que eu acho que seriam bastante solícitos em trazer também sugestões de agregar arte contemporânea, né, também montar uma instalação, que tem muitos artistas que trabalham com essa temática de corpo, de movimento. E sempre que eu vejo esse negócio de fisiologia, quando eu vi o trabalho realizado no Instagram, eu fiquei, nossa, é tão legal porque é um trabalho que envolve fluidez, envolve um movimento, envolve algo acontecendo ali, né? Na maioria das vezes, nos gráficos. E seria bem legal transpor essas ideias para uma instalação. A Lígia Clark tem um trabalho belíssimo também com essa coisa do útero, você sentir se entrando lá dentro, saindo, passar pelas etapas da gestação. Só algumas coisas que pararam, porque eu fiquei pensando bastante no tema depois que eu comecei a olhar o Instagram de vocês e tal. Perdão, aí que ela fala. Sim, eu posso. Obrigada pelos seus comentários e sugestões. Então, a gente sempre se eu for começar, na verdade, eu comecei eu vou só me prolongar um pouquinho na resposta. Eu comecei aí vocês, por favor, se não estiverem me ouvindo, que falaram que meu microfone está ruim. Eu comecei essa ideia de fazer essa interação entre a arte e a fisiologia quando eu comecei em 2015, e eu via que os alunos sempre diziam que tinham muita dificuldade para compreender os processos fisiológicos, que eram muito mecanismo, e uma coisa que me chamava muita atenção e me inquietava era o fato deles dizerem que tinham que decorar muita coisa, e eu não entendo que aprendizado seja decorar. Então eu ficava um pouco assim, incomodada. E também pelo fato dos alunos acharem a fisiologia difícil, né? Então, eu queria passar, assim como numa arte você tem um certo encantamento quando você está diante de uma poesia, de uma música, e suscita uma emoção boa em você, eu queria que essa emoção eles pudessem sentir também pela fisiologia. E aí, um canal que eu achei de comunicação entre uma coisa e outra foi a arte. Então, eu comecei, e a ideia foi livre expressão artística, inicialmente, tendo como pano de fundo uma das frentes da fisiologia. Nós começamos com o sistema reprodutor. E aí, nessa edição, na primeira, então, eu tive apresentação musical como tema o sistema reprodutor, teatro, nós tivemos, e também pessoas que fizeram essas interpretações de obras de arte, né, não só de pinturas, mas também de esculturas e tal. E eu achei isso tão interessante que na segunda edição eu fiz só interpretações, reinterpretações de obras de arte. E aí começou.
E aí, então, como foi? E cada vez que eu faço uma edição, alguém vem com uma ideia diferente, como essa sua agora, de levar isso para um público mais especializado, o pessoal que trabalha com arte, para ver esse outro lado, né, também. E aí, eu comecei a sugerir para os alunos, não só que eles fizessem essa relação da arte com a fisiologia, como vocês viram vários exemplos aí do João, mas também interpretassem, em termos fisiológicos, o que o artista quis dizer com aquilo. Como, por exemplo, foi dito lá, que o João mostrou, daquele quadro de Dewdrop, e eu achei muito interessante, o João não comentou, mas quando a Margaret respondeu, ela disse lá, vocês viram bem, que depois eu fui pesquisar, ela é uma pessoa, uma senhora bem religiosa, né, e aí ela acredita que o olho, né, ele traz uma verdade, que essa verdade eu posso traduzi-la, então, para o divino, né, por isso que ela faz a criança que é um ser inocente e também remete a coisas divinas, então por isso que ela fazia crianças com grandes olhos, né, e eu achei muito interessante que aí os meninos queriam, que o tema era hipófise, eles queriam trazer alguma coisa que remetesse ao divino relacionado à hipófise, entende? Então eles até o significado daquela obra da artista, eles não fizeram só uma reinterpretação do quadro em si, mas do significado também. E aí nós fomos pesquisar, e aí nós vimos, por exemplo, que vários filósofos, eles têm diferentes, tinham, né, antes da ciência como ela é hoje, os nossos cientistas, eles eram filósofos, né, e aí muitos diziam assim, olha, a alma, né, o pneuma, a psique, a sede é no coração, a sede é no sistema nervoso central. E dentre esses filósofos, o Descartes, ele disse que estava no cérebro, em uma pequena glândula na base do cérebro. E aí a gente interpretou isso como a hipófise. E aí a gente conseguiu fazer uma conexão do divino, que ela representava na arte dela, com a fisiologia, né? Colocando, então, que a hipófise era o centro do pneuma. Então, o que eu quis dizer com tudo isso é que a gente cada vez vai mais aprimorando a fisioarte. E, claro, recentemente eu estava em contato com, e nós submetemos à publicação alguns dessas releituras, né, e uma das coisas que perguntaram dos referis foi exatamente isso, se nós éramos acompanhados por um artista, se tudo isso tinha a visão de um artista, né, e aí eu até respondi que não, mas que nós pretendíamos futuramente que nós tivéssemos na nossa atividade a visão de um artista. E para terminar falando como que cada edição a gente agrega mais coisas à fisioarte, quando nós fomos a primeira vez apresentar o projeto de extensão, como são pessoas, isso é muito bacana, então são pessoas com diferentes visões de diferentes áreas no dia da apresentação, não sei se você já participou disso na UFPB, mas tinha um pessoal lá, nesse dia, que trabalhava com crianças surdas. E aí eles pensaram, eles sugeriram, vocês não querem levar a fisioarte para essas crianças? E aí, depois disso, pela minha vivência, eu também tive a ideia de ensinar arte para crianças, levar a fisioarte para ajudar crianças que têm problemas de comunicação, sabe, como o autismo. Então, sempre a gente está tendo ideias, sabe, assim, para incorporar a fisioarte. Bacana. No nosso departamento tem o professor Robson Xavier, que tem esse trabalho com os cegos, com autista, com Down. Ele trabalha em várias instituições também, e que ele também trabalha com o departamento de pós em arte-terapia na Unip. Ele dá essa pós-graduação lá, então ele tem muito envolvimento no meio, né? Realmente é uma proposta que eu até ia colocar na sugestão final, ter esse diálogo entre os departamentos, porque o professor Robson com certeza conseguiria encaminhar a execução dele, dessas, como você acabou de falar, com crianças com algumas limitações em relação
a percepção, que os cegos em especial já desenvolve um trabalho de fazer esculturas, para ter um processo educativo mais sensorial com eles, né, para eles terem um toque. É um projeto bem bonito mesmo. Achei muito bacana também que vocês estão desenvolvendo. E é legal como vocês estão ampliando cada vez mais e tentando melhorar. E, enfim. Eu tava com uma outra coisa para falar, que eu esqueci. Obrigada. Sim, muito obrigada. Você pode ser a ponte nossa aí para essa relação direta entre a fisioarte e pessoas que trabalham diretamente com a arte. Obrigada. E a Fabiana, oi Fabi, tudo bem? Oi, Josi. Oi, pessoal, tudo bem? Não, Josi, eu só, né, queria fazer um comentário, dar parabéns, né, para você, para os alunos desse projeto. Eu achei sensacional. Eu, como fisiologista, e eu gosto, assim, né, de arte. Eu tive o privilégio de conhecer alguns museus. Eu li muito pouco, mas sei muito pouco, praticamente quase nada. Mas eu nunca me vi fazendo essa relação de arte e fisiologia. E agora, vendo a apresentação, né, do João, fez um boom, assim, no meu cérebro, e eu falei, gente, tem tudo a ver, né? Então, eu estou bem ansiosa para os próximos encontros, eu acho que vai ser uma jornada bem bacana. Então, meus parabéns para vocês, para todos os alunos e para quem está desenvolvendo esse projeto. Muito legal. Parabéns, gente. Sim, obrigada. E é bem isso aí, a gente vai... eu me encanto muito, porque a minha ideia inicialmente, ela era até, de certa forma, modesta, e ela foi sendo cada vez mais, os alunos vêm com ideias diferentes, e uma coisa que eu não mencionei, a gente... está fazendo também, nas últimas edições, artistas específicos. Então, a gente tem releituras da fisiologia das obras da Tarsila do Amaral, que é uma coisa muito legal. E eu aprendo muito, porque eu não sou artista, eu sou uma pessoa curiosa, né? Então, eu aprendo demais. Aprendi muito, por exemplo, quando a gente fez essa edição sobre a Tarsila, do Amaral, aprendi muito sobre a Tarsila, e uma coisa muito legal é que o que a gente fez foi além dos conceitos de fisiologia em si, porque os alunos, por exemplo, eles começaram a trazer outros conceitos para a aula. Vou citar um exemplo, acho que uma das aulas a gente vai mostrar isso, não sei se é esse em específico que eu vou citar. Tem uma obra da Tarsila do Amaral, que é uma bailarina. É uma bailarina, né? Todo o estilo, claro, da artista. E chama a atenção porque a saia da bailarina é gigante e ela tem um corpinho com uma cabecinha. E os meninos foram buscar para saber mais sobre essa... o tema era a glândula adrenal. Então, como a saia tinha um formato triangular, eles fizeram ali na releitura a anatomia da adrenal. Ok. Mas aí eles foram além. Eles foram e viram que a Tarsila talvez seria uma sugestão das pessoas que fazem interpretação de obras de arte, que ela estava ali, de certa forma, representando a mulher da época dela, né? Que era uma mulher onde os casamentos eram baseados, a mulher era aquela mulher que ficava em casa, ela era para reprodução, né? Então, talvez ela tenha representado uma saia gigante e uma cabeça, o corpo menor, a cabeça menor dessa bailarina. E eles inverteram, quando eles fizeram a releitura, eles inverteram. E o que eu quero dizer com isso é que observem que, além da fisioarte, eles foram... eles transporam essa barreira e foram falar de contexto social, de tabus sociais, então eu achei muito legal. Então, cada vez a gente agrega mais coisas à fisioarte, por isso que eu sou muito entusiasta e encantada com esse projeto, sabe? Por conta de todas essas coisas agregadas a ele que vem junto, além da fisiologia em si, modo diferente de se ver a fisiologia. O João quer falar alguma coisa, João? Não. Só agradecer pelo pessoal que gostou da apresentação.
Agora eu lembrei, eu ia falar. Era justamente isso, de focar às vezes em um artista, porque nós temos muitos artistas locais que já trabalham em escolas, como por exemplo o Tito Lobo. Ele é um artista naif, tem um trabalho voltado para ícones indígenas, né? Porque ele veio de família indígena, ele morou numa tribo e tudo mais. E ele foi funcionário público, e hoje em dia ele trabalha muito com escolas e ele é muito receptivo. Ele é um artista pesquisador. A última vez que eu fui no ateliê dele, ele estava desenvolvendo um trabalho com o boi bumbá. Então, ele faz toda uma pesquisa na poética dele. Ele é bem nessa parte que vocês falaram na apresentação de um artista pesquisador. Que não é muito comum na arte contemporânea, mas nesse caso ele já aborda, ele seria uma ótima ponte, porque ele mora aqui em João Pessoa e ele é super aberto. Eu tenho certeza que ele abraçaria o projeto e conseguiria realizar algumas oficinas, conversar com os alunos. Sim, muito bacana. Sim, sim, muito bacana. Sim, mas tem mais algum comentário para fazer? Então, gente, só assim falando, vocês já perceberam, então, que vocês podem, eu vou ver o número de participantes para a gente poder formar grupos, para que vocês discutam ideias, tendo como tema o sistema cardiovascular, para que vocês, então, façam as suas releituras. E aí a gente vai deixar o tema livre, ou seja, você escolhe o artista, a obra desse artista que você vai trabalhar e fazer a sua reinterpretação, tudo bem? Sim, mais alguém tem algum comentário? Só pode repetir essa última frase que travou para mim, fazer um favor? Sim, eu comentei que nós vamos dividi-los em grupos, mas se vocês, eu vejo que tem muitas pessoas aqui mesmo da UFPB, se vocês se conhecem, quiserem já formando o grupo, vocês vão nos informando, eu só preciso ver o número exato de participantes para ver quantas pessoas eu vou colocar em cada grupo. Porque vocês vão fazer, então, as suas próprias reinterpretações, né, tendo como base a fisiologia do sistema cardiovascular. Você conseguiu entender agora? Não, mas quem não conhece ninguém, fique tranquilo. A gente forma os grupos, então, tá? Eu só queria, assim, facilitar para quem conhece. Tá? Quem conhece alguém, então a gente já pode informar que a gente deixa no mesmo grupo, para não separar, mas também quem não conhece, problema nenhum, vai passar a conhecer, tá bom? Mesmo que seja dessa maneira online. Uma pergunta, a questão desses encontros, nós faremos também dessa forma, para pensar como trabalhar essas releituras? Sim, Sil, né? Vai ter que Silvana, ser, Silvana, vai ter que ser dessa maneira mesmo. Aí vocês podem até sugerir qual seria a melhor maneira, mas a minha sugestão é vocês pegarem o contato, a gente pode fazer uma lista do contato de cada um, a gente cria grupos, né, no WhatsApp, e aí vão trocando ideias, foi o que o João falou. Vocês podem, a gente vai deixar bem livre, por exemplo, você tem 5 pessoas no seu grupo, 2 querem, não, eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer outra, vamos apresentar 2 obras, vamos? Eu, às vezes, tenho alunos, já teve grupo de alunos na Fisioarte que chegaram a apresentar 3 obras, né? Então, assim, vocês fiquem bem à vontade, não, mas a gente não quer fazer, a gente quer fazer um vídeo, a gente, não tem uma tela ou tinta em casa, tem lápis, tem, do modo como vocês acharem melhor, tá? Ok. Tudo bem? Mas fique tranquilo. De novo, eu estou acompanhando aqui o pessoal no chat. Quem não conhece ninguém pode ficar tranquilo que a gente vai formar os grupos. Nós vamos passar e nós vamos ter monitores. Cada um dos alunos vão ficar responsável por um grupo, tá? Um ou mais grupos. Sim? Tem mais alguma dúvida, gente? Acho que as dúvidas vão aparecendo, né, conforme sim, né? a gente for sim. Mas, olha, sim, verdade, Silvana. Mas olhem lá nosso Instagram e nosso Facebook, que lá tem bastante exemplo, e sempre vem junto a explicação, tal.
Então, dá para se inspirar, ou pelo menos no modelo em si, né, de como isso é feito. Tudo bem? E aí, no final, vocês vão fazer uma apresentação, como o João bem mostrou, no PowerPoint, tá? E aí, o grupo apresenta para a gente, porque é bacana, porque às vezes você vai explorar, você vai falar de um artista, então você tem que falar da obra, por que você pegou aquela obra, por que você escolheu aquele artista, e nesse artista, por que aquela obra, o que significa aquela obra. Muitas vezes você tem que falar do estilo, né, daquele artista, tal, o que ele quis dizer com aquela obra, e aí o que você reinterpretou de tudo isso. Então, vocês vão fazer isso numa apresentação de PowerPoint. Sim? Pode sim, viu, Matheus? Pode ser do jeito que vocês acharem melhor, é bem livre, tá? Eu até vou preparar, quando eu for na próxima quinta, eu vou trazer uns exemplos do pessoal que já fez, por exemplo, na Fisioarte, cordel, vídeo, escultura, tá? Ou mesmo vídeo, eles fazem vários estilos de vídeo, com colagem, com massinha, sabe? O pessoal usa bem a criatividade, assim. Sim? Sim, pode ser. O pessoal está dando ideia aí no chat do que pode ser, como eu disse, fica a critério de vocês, tá? Fazerem as obras. Se vocês também quiserem fazer obra autoral, fiquem à vontade. Nós temos alguns exemplos. O João mostrou um que foi aquele que os alunos fizeram na madeira, né? Eles talharam uma madeira, inclusive teve um detalhe bem interessante dessa obra, que aquela madeira é uma madeira da região, eles tiveram esse cuidado de escolher uma madeira daqui da região, que eu achei bem legal, que dá um sentido mais pessoal, né, à obra. Intimista, né? A Fisioarte, eu coloco o link lá, Matheus, eu coloco o link no nosso grupo, tá? Do Instagram e do Facebook também. Sim, aí se vocês quiserem também, fiquem à vontade para fazer autoral. Tudo bem? Sim, mais alguma coisa? Mais alguma questão? Vai ser uma obra por grupo, né? Então, é isso que eu quis dizer, porque como vocês estão longe um do outro, às vezes vocês vamos supor, 5 pessoas por grupo, e aí 2 falam, não, eu também quero fazer, mas não vai ter como vocês fazerem juntos, a não ser que seja alguma coisa, um vídeo, alguma coisa assim, aí cada um pode dar a sua parcela de contribuição no vídeo em si. Mas se for alguma coisa como um desenho, ou que colocaram aqui uma reciclagem, uma obra talhada, alguma coisa assim, aí cada um vai ter que fazer na sua casa. E, mas eu quero fazer uma e fulano quer fazer outra. Não tem problema, tá? É bem livre isso. Eu gostaria que vocês participassem, seja lá como for, da melhor maneira possível. Tudo bem? Tudo. Mais alguma questão, gente? E, nós estamos aqui para sempre tirar dúvidas, porque as ideias vão surgindo, vocês vão ver, quando vocês começarem a se reunir, discutir as ideias, são várias ideias, então a gente está sempre aqui para tirar dúvidas, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, tá? Fiquem bem à vontade. Sim? Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, então, tem aqui. Eu vou ler, tá, do Matheus. Sou estudante de gastronomia. Ah, que bacana, Matheus. Que também é uma arte, né? E amante da arte. Fiz balé por muito tempo no Teatro Municipal de Campina Grande. Depois dessa aula de hoje, vejo que minha visão não será a mesma com relação à pintura, já que eu observava apenas as cores e formas, assim como qualquer outra expressão artística. Parabéns, já estou ansioso. Ah, que bacana. Obrigada, viu, Matheus? Que bom, eu também. Toda vez que eu tenho esse encontro, vocês são grande inspiração desse projeto, tá? Então, gente, não tendo mais perguntas nem comentários, a gente se vê, então, semana que vem, na quinta-feira, tudo bem?
Sim? Então, até mais, gente. Um abraço, boa semana para todos. Até quinta. E qualquer coisa, estamos lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Um abraço. Ok, abraço a todos. Tchau.